A Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, o AP, foi construída com base nos esforços da Marinha para investigar relatórios de pilotos sobre objetos não identificados avistados em suas faixas de treinamento. A investigação do Pentágono sobre OVNIs tem sido nada menos do que uma série dramática de ficção científica com emoções à flor da pele, acusações, alegações de encobrimentos secretos, testemunhos de pessoas que permaneceram caladas por muito tempo e muito mais. Os testemunhos de vários ex-funcionários envolvidos nas investigações revelam o quão incomum é o interesse por fenômenos aéreos envolvendo objetos não identificados. Embora as tentativas dos militares em investigar supostos fenômenos alienígenas tenham fracassado ao longo dos anos, algumas das novas reivindicações são muito estranhas para serem ignoradas. Um exemplo que destaca a bizarrice de algumas dessas reivindicações é o incidente Tic Tac, um objeto voador não identificado. Em 2004, pilotos de caças navais que decolaram do porta-aviões nuclear USS Nimitz não apenas visitaram, mas também registraram um objeto estranho que se tornou conhecido como Tic Tac devido à sua forma alongada. Anos depois, o enigmático encontro com OVNIs foi revelado pelo New York Times, com várias testemunhas oculares aparecendo ao longo dos anos para descrever o que viram. Um dos 3 vídeos infravermelhos gravados em 2004 e compartilhado pelo Times em 2017 mostra um estranho objeto não identificado com formato alongado, apelidado de Tic Tac. Um dos pilotos deu a sua seguinte declaração: "A coisa que mais se destacou para mim foi o quão errático era, comportando-se de maneiras que não são fisicamente normais. Foi isso que me chamou a atenção, porque as aeronaves, sejam elas humanas ou não, ainda precisam obedecer às leis da física, e o Tic Tac não tem nenhuma semelhança com nenhuma aeronave convencional." Aparentemente, o programa secreto do Pentágono contratou um marinheiro para investigar o incidente Nimitz. Aqui é onde as coisas ficam ainda mais estranhas. Depois de que o marinheiro voltou para casa na Virgínia, sua família relatou ter testemunhado uma criatura parecida com um lobo andando sobre 2 patas traseiras e olhando para dentro de sua casa em 2 ocasiões distintas, enquanto a explicação mais provável é que a família do investigador tem imaginado que a coisa toda quase levou alguns animais selvagens daquele local para visitar um possível visitante de outro mundo. Ainda faz alguém se perguntar por que tais investigações estavam sendo conduzidas em segredo pelo Pentágono. Quantas investigações mais financiou? Há realmente algo que está sendo escondido? De acordo com outra alegação, há uma chance de que o governo dos Estados Unidos esteja, nesse momento, em posse de uma tecnologia alienígena de engenharia reversa recuperada de OVNIs. Em uma entrevista que levantou as sobrancelhas, o congressista do Tennessee, Tim Burchard, disse que acha que o governo dos Estados Unidos recuperou uma nave em algum momento, possivelmente relacionada a uma série de balões de grande altitude que foram avistados no mês passado. Embora o conceito do governo dos Estados Unidos recuperando a tecnologia alienígena e, posteriormente, encobrindo não seja algo exatamente novo, a teoria combinada com outras alegações faz com que alguém questione se a crença em OVNIs e tecnologias extraterrestres está se tornando mais popular do que qualquer um de nós percebeu. Em entrevistas, funcionários do governo falando sobre condição de anonimato disseram que há pessoas dentro do Pentágono que estão protegendo informações muito interessantes de serem divulgadas ao público, mesmo quando outros dentro e fora dos departamentos de defesa estão tentando trazer à luz esse assunto de interesse crescente. O que é esse tipo de caveiras e ossos? É uma sociedade secreta? O que eles sabem que querem tão desesperadamente manter em segredo? Houve muitos outros incidentes desse tipo, e menciona que um desses incidentes ocorreu em 2014, quando pilotos de caças navais escaparam por pouco do desastre em abril daquele ano ao entrarem em um espaço aéreo altamente controlado para um exército de treinamento. Seus caças 2FA quase colidiram com um objeto voador não identificado, o que frustrou dezenas de colegas aviadores. Naquela época não havia relatório do Pentágono sobre fenômenos aéreos não identificados, apesar da frequência dos encontros e do grave risco. A Marinha levou 5 anos para adotar uma estrutura formal de relatórios de OVNIs. O primeiro lote desses relatórios
fortemente redigidos e abrangendo apenas alguns meses em 2019, deixou claro que o governo dos Estados Unidos enfrenta um desafio significativo. Por meses antes e depois do incidente, os aviadores voaram em áreas de treinamento de uso exclusivo na costa leste dos Estados Unidos e observaram objetos desconhecidos com frequência, exibindo características de voo altamente anormais. Apesar do perigo de colisão representado pelos OVNIs, os aviadores não tinham um mecanismo formal para relatar os objetos misteriosos às autoridades superiores. Em outro incidente, um aviador relatou que nunca tinha visto nada parecido. Em outro encontro, um aviador notou um objeto com características de voo diferente de tudo o que havia visto em seus anos de serviço, redigindo um relatório onde ele falava sobre um encontro particularmente anormal. A seguir está o testemunho de Ryan Graves, um dos 4 pilotos que escaparam por pouco da colisão em abril de 2014. Não era meros balões. Os fenômenos aéreos não identificados aceleraram para Mach 1, a velocidade do som. Eles poderiam manter sua posição, parecendo imóveis, apesar de ventos com força de furacão de categoria 4. Eles não tinham nenhum meio visível de controle de sustentação, superfícies ou propulsão. Em outras palavras, nada que se assemelhasse a aeronaves normais com asas ou motores. Eles sobreviveram aos nossos caças, operando continuamente ao longo do dia. Eu não sou um engenheiro formado treinado, mas a tecnologia que eles estavam demonstrando desafiou minha compreensão. Se um piloto experiente e altamente treinado pudesse ficar tão abalado com esses incidentes, tem que ser algo realmente fora desse mundo. Alguns dizem que é óbvio que não estamos sozinhos, outros desprezam a ideia como se fosse ridícula, enquanto alguns relatam assombrosamente suas próprias experiências de encontros com sondas alienígenas durante passeios noturnos ou caminhadas matinais com cães. Embora haja avistamentos oficialmente registrados de OVNIs, há um desmascaramento completo que os acompanha. Ao longo da história, houve uma série de casos que foram mais difíceis de explicar, desde o avistamento de 1853 por um número de alunos e professores no campus da Faculdade de Tennessee, até o frequentemente citado caso de luzes em Stephenville, em 2008, com mais de 200 testemunhas avistando o OVNI, incluindo 3 policiais que permaneceram anônimos. O interesse militar em OVNIs tem crescido desde que as autoridades começaram a vazar documentos para a imprensa em 2020. Em dezembro de 2021, o Congresso aprovou gastos de defesa que incluíram o estabelecimento de um escritório de investigação de OVNIs mais voltado para o público. No entanto, a reportagem permaneceu errática e gradual porque os militares não desclassificaram toda essa informação. Com o novo escritório do Pentágono que os entusiastas de OVNIs amem ou odeiem absolutamente, há uma esperança de que o público finalmente tenha mais clareza sobre o que o governo realmente sabe sobre OVNIs e que tipo de coisas estranhas estão sendo estudadas. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários e não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.